Agora que você tem o seu ambiente instalado, o seu Delphi instalado, vamos conhecer um pouquinho desse produto. Na verdade, o Delphi ele oferece uma IDE. Uma IDE é um Integrated Development Environment, ou seja, um ambiente integrado de desenvolvimento, onde você pode construir o software, compilar, testar, fazer debug, tudo isso que é necessário durante o desenvolvimento. Esse IDE que a gente está vendo aqui, ele permite, então, a nossa construção de novos produtos. Então, vamos começar com um projetinho de exemplo, só para a gente ver como é que ele funciona. Então, eu vou aqui em File, New, Windows VCL Application. Fique tranquilo, fique tranquila, que nós vamos entender o que é VCL, vamos estudar esses componentes, etc. e tal. O que importa aqui é que a gente está desenvolvendo uma aplicação aqui para o Windows, tá? E ela vai ter os componentes visuais que advêm, que provêm da VCL. Então, vamos clicar aqui. Temos aqui o projeto. Diferente de outros IDEs, como por exemplo o Visual Studio, a gente aqui no IDE do Delphi não cria já o projeto numa pasta certinho e já salva lá. Não, ele abre o projeto e deixa você começar a trabalhar. Na hora que você for salvar a primeira vez, aí é que ele pergunta em que pasta que vai colocar, que nomes vai colocar, etc. Vamos testar isso aqui agora. Eu vou clicar aqui em salvar, aí é que ele vai perguntar aonde salvar, em que pasta, o nome que eu quero dar e etc. Mas não vou salvar agora não, daqui a pouco a gente volta aqui. Então, nós temos logo de cara um formulário, já que é uma aplicação Windows que a gente está construindo. Então, ele abre uma janelinha aqui para a gente trabalhar dentro dessa janela. Note que essa janela, na verdade, embora a gente esteja aqui observando ela visualmente, por trás dela existe um código. O código que constrói esta janela. Esse código está aqui. Então, a gente tem aqui, ó, Unit, o nome da unidade, como se fosse não, na verdade, é o nome do nosso programa, tá? Que no Pascal, e é a linguagem utilizada pelo Delphi, é Unity. Então, a gente tem aqui a Unity, temos aqui a parte de interface, que envolve tudo isso daqui, ó, uses, type e var, considerado interface. E temos aqui a parte de implementation, onde vai o nosso código mesmo, a nossa programação em si. Note que o Pascal, ele na verdade tem essas divisões um pouquinho parecido com o antigo COBOL, né? O COBOL também tinha lá Data Division, em suma, tem as divisões para codar, para colocar os dados, etc. E o Pascal é um pouquinho parecido com isso. Ele também tem as divisões. Então, por exemplo, toda a parte de interface visual vai estar aqui dentro, ó. Type, a gente vai entender direitinho o que é uma classe, por que ele usa classe Tform para Tform, em suma. A gente vai entender isso com calma depois, não se preocupe agora com isso. Mas aqui eu tenho o formulário sendo instanciado, aparecendo, as propriedades e métodos do formulário vão estar aqui, sendo eles privados ou públicos, e depois dessa parte visual, a gente tem a nossa implementação. Ainda aqui dentro nós temos var, onde estão as variáveis que serão utilizadas no Pascal. No Pascal, as variáveis precisam ser primeiro definidas, inclusive tipadas, para depois serem utilizadas. Exatamente como acontece, por exemplo, no C#. Já é um pouco diferente do JavaScript, por exemplo, onde você não precisa tipar as variáveis, a não ser que você escolha fazer isso, mas você não é obrigado a tipar as variáveis para utilizá-las. Inclusive, no JavaScript, por exemplo, você pode usar uma variável de um tipo e depois colocar um outro tipo nela. No C# e no Pascal, e em outras linguagens fortemente tipadas, isso não é possível. Então, note que aqui no design, eu tenho esse formulário que foi criado a partir desse código. É aqui embaixo que você pode mudar entre design, olhar o visual, e code, olhar o código. Também é possível pressionar F12. Pressionei F12, ele vai para código. Pressionei F12 de novo, ele vai para o visual. E aqui, como a gente tem uma ideia que nos ajuda a construir tudo, a gente pode olhar aqui à esquerda as propriedades do objeto que eu tenho selecionado no momento. No momento eu tenho um form 2. Eu tenho um form. Então, para esse form, eu tenho aqui um monte de propriedades.
também tenho eventos, que a gente vai falar depois, não agora, mas também tem os eventos. Mas vamos falar um pouquinho sobre essas propriedades. O caption, por exemplo, que está aqui, ó, é o que aparece lá em cima no formulário e é o que vai aparecer no formulário quando ele estiver rodando. Então eu vou botar aqui, por exemplo, principal, formulário principal. Isso não muda o nosso nome da Unity. A Unity continua sendo Unity 2, tá? E o meu T-Form, olha aqui, ele continua sendo T-Form 2. Ou seja, essa questão do caption é meramente cosmética, é só visual. Porém, eu posso mudar o nome. Tem a propriedade name aqui, ó. Então vamos supor que eu chame ela de FRM. A gente sempre costuma utilizar abreviações, né, para nos ajudar a separar o que é visual, o que é código, o que é classe, em suma. A gente vai falar sobre isso melhor depois. Mas a gente pode utilizar FRM de formulário e chamar de principal, tá? Então, mudei aqui. Será que isso mudou no código? Claro. Tudo que eu faço aqui automaticamente se reflete no código. Então, vamos olhar o código. Olha aqui, ó. TFRM principal é uma instância de um formulário, de um T-Form. A gente vai, não se preocupe, a gente vai falar um pouquinho sobre classes, instâncias, isso um pouquinho lá para frente. Mas o que eu quero mostrar é que alterando aqui, a gente já tem um reflexo no código. E em var já aparece que a variável FRM principal, que é o que eu digitei como sendo o nome de verdade do meu formulário, né, que vai ser do tipo TFRM principal. Então, aqui está o reflexo do que eu faço aqui nas minhas propriedades, no inspetor de objetos. Eu posso alterar tudo aqui e ele vai alterar automaticamente aqui no código, tá bom? Bom, mas o meu Unity, a minha Unity, o meu código, né, o meu código-fonte ainda chama-se Unity 2. Quando eu for salvar, eu sempre boto um Uzinho na frente do nome e boto o mesmo nome que eu utilizo. Então, por exemplo, para FRM principal, eu vou salvar o código como U principal. FRM principal é o nome do meu formulário. E o código que cria esse formulário, eu vou chamar de U principal. Então, sempre eu vou estar ligado pelos nomes o formulário e o código que o gera. Deixa eu salvar aqui, ó. Ele está perguntando, você quer salvar com que nome o seu código-fonte, a sua Unity? Bom, eu vou criar uma pasta chamado teste projeto 00, projeto inicial, tá? Vou entrar nessa pasta e aí eu vou botar o nome do meu código como o principal. Poderia botar qualquer nome, ok? Estou botando o principal para ficar alinhado com o nome que eu escolhi para o meu formulário, que é FRM principal, U de Unity, aqui nesse caso. Então, vou salvar. Agora, ele está perguntando qual vai ser o nome do projeto. Aquele era o nome do código-fonte. Agora, o projeto vai ter vários códigos-fontes dentro. Então, é como se fosse uma sacola de códigos-fontes, né? Uma sacola cheia de códigos-fontes. Eu vou chamar de projeto inicial. Salvei. Pronto. Então, olha só. Eu já tenho aqui em cima o código U principal, que gera esse formulário visual que a gente está olhando aqui. Olha lá como ele gera. Olha. Unity U principal gera o formulário FRM principal, que é a instância desse tipo, dessa classe, que por sua vez herda de T-Form. Mas está complicada essa história de instância, herança. Calma, não se preocupe. A gente vai entender isso tudo, você vai ver que é muito fácil. É bem simples mesmo. As coisas são difíceis quando a gente não conhece. Depois que a gente conhece, ficam super fáceis. Então, eu só estou explicando para que todos nós tenhamos aqui uma ideia, fiquemos na mesma página, de que um formulário visual, por trás dele, na verdade, tem um código que o gera. E essa é a estrutura desse código. A parte de interface está aqui, as variáveis são definidas aqui, e a implementação, o código que a gente vai criar, vai ficar aqui dentro. Mas isso já é uma questão para um próximo encontro nosso.